Bem-vindo ao módulo 8 do treinamento White Belt. Esse módulo é o analisar. E o analisar, ele tem uma função que é eu entender quem está causando impactos no que eu estou querendo melhorar. Então, o analisar, na realidade, se eu for resumir para vocês, é identificar as causas raízes e priorizá-las. Marcelo, você de novo com esse negócio de priorizar? E eu vou falar muito disso. Por quê? Eu priorizo para eu não me perder. Por que não? Para que não se perder? Porque eu posso fazer, em vez de eu fazer um projeto, eu posso ter vários projetos. Então, essa é a grande importância dessa metodologia. Eu divido para conquistar. E o analisar, ele tem algumas ferramentas. Ele tem o Ishikawa, ele tem espinha de peixe, tem os 5 porquês. E o mais importante desse módulo que nós estamos discutindo, sempre vamos aplicar no projeto prático. Lembrando que o projeto prático é redução de 40% no consumo de água. Está clara a nossa meta. Então vamos ver em detalhes como é que funciona a fase analisar, vamos discutir e no final coroar aí o módulo e fechar o módulo com exemplo prático. Então analisar, vamos entender o objetivo do analisar. O analisar é identificar as causas raízes e priorizá-las. Marcelo, você está falando tequinês aí. Não. Então vamos pegar o exemplo de novo da minha dieta. Eu tenho que voltar nesse assunto com vocês. O que eu estou querendo melhorar? Quem é o Y? Eu vou dar 2, 3 segundos para você pensar. É o peso, O Y é um peso, eu tenho que reduzir o peso, é algo que eu quero melhorar. Quem está impactando no peso? Vamos fazer uma análise. Podia usar 1000 ferramentas de melhoria contínua, mas eu já sei. É a brincadeira que eu falei para vocês. É o bolo, é o doce, é o pão, é a pizza, tudo que é gostoso. Essas são as causas raízes aí para o Marcelo estar fofinho desse jeito. Tem mais? Tem mais. Né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí que engorda. Sorvete. Eu adoro sorvete. Se eu for eleger as causas raízes, dá mais ou menos aí umas 35. É isso mesmo? Aí eu falei, que eu gosto de comer. Mas e aí, eu vou trabalhar as 35? Não vou. É muita coisa. O que eu vou fazer? Eu tenho que reduzir isso. Eu tenho que priorizar de alguma forma para atacar os mais significativos. Essa estratégia é bem racional, né? E a gente vai aplicar. Agora, como é que eu faço isso? Quais ferramentas que eu uso? Nós vamos ver as principais ferramentas do analisar a partir do próximo slide. Mas antes das ferramentas, quanto tempo dura um analisar num projeto White Belt? 1 semana você consegue fazer. 1 semana você fecha ele direitinho. Agora, ferramentas que eu posso usar. Nós listamos algumas aqui. Espinha de peixe, Ishikawa. Nos próximos slides nós vamos mergulhar um pouquinho em cada uma delas e além de mergulhar, nós vamos pegar o exemplo prático e ver como é que elas se encaixam nesse contexto. A primeira ferramenta é o Pareto. O Pareto nada mais é do que a organização das informações de modo gráfico e também mostrando quais são as informações que mais aparecem. Nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo disso. Mas o Pareto é muito usado na área de qualidade, produção, porque ele dá algo visual para ver o impacto. Às vezes você tem muitos itens para analisar e não sabe como focar nisso. O Pareto te mostra por barras qual é a variável, ou seja, quem está mais impactando e qual é o percentual dela em relação ao todo. Então nós vamos ver daqui a pouquinho no próximo slide como é que isso funciona com exemplo real. Então vamos lá, a questão do Pareto você pode fazer de diversas maneiras. É claro que o Minitab ajuda bastante nessa trajetória, mas o importante agora não é usar Minitab para vocês. O importante agora é entender conceitos. Então vamos lá, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar um exemplo.
né? Um exemplo de Pareto. Imagina o seguinte, imagina que nós estamos num supermercado e o supermercado fez uma pesquisa para ver os principais itens de insatisfação pelo cliente. Então, ó, o primeiro item que ele foi colocado foi produtos vencidos. Então eu vou colocar aqui, ó, uma parte que são os produtos vencidos, ó. Então, essa primeira barra vai mostrar que os produtos vencidos ocupam uma determinada posição olhando o Pareto. E aí ele representa quanto? Né? Se eu colocar ele aqui, ó, individualmente, quanto que ele representa? E eu tenho algo aqui também, no total, quanto é que ele é dos defeitos em geral. Mas vamos falar dele daqui a pouquinho. Então ele é a parte de produtos estragados. Ou seja, esse sujeito aqui é a parte de... não é serviços, né? É a parte de produtos estragados. Que o supermercado tem e o cliente está reclamando. Então, produtos estragados é esse percentual. Mas tem um outro também que foi colocado, que é a parte de atendimento. Quanto é que o atendimento ele influenciou nisso? Então vamos colocar o atendimento aqui também, só para a gente ver. Então, ó, colocando o atendimento, como é que fica isso aqui? Como é que ele fica olhando as reclamações que eu tenho? O atendimento, ele está aqui. E o que é atendimento? Não me atendeu direito. Né? Ou não deu uma resposta que deveria dar. Então isso aqui é atendimento. Ó. Atendimento. O que mais tem? Tem mais coisa? Tem sim. Então vamos ver. Estou fazendo um gráfico. Tem outros itens importantes também. Mas vamos ver. Eu tenho uma parte aqui embaixo só. Deixa eu só acertar aqui. Ó. Eu tenho uma parte aqui embaixo que é também reclamação. O que é esse itemzinho aqui? Vamos ver o que é. É a parte de estacionamento. Ó. O estacionamento tem problema. É gente parando na vaga de idoso, que não é idoso e daí por diante. Tem mais problema? Tenho sim. Então tem outros problemas que foram colocados aqui, ó. E assim sucessivamente. Ok? Então, onde é que eu devo trabalhar? Então, vamos voltar lá no início para resgatar a questão dos percentuais. Então, aqui, ó, percentualmente, ele sozinho, quanto é que ele impacta na reclamação como um total? Só ele sozinho, ó, ele é 40%. Então, vamos colocar 40% aqui, ó. 40%. Sozinho é essa questão dos produtos estragados. Se eu for olhar o atendimento, quanto é que ele responde? Ele responde por 35%. Esse estacionamento, 5%. Vamos colocar aqui. E assim sucessivamente. Agora, quando eu falo do total, significa o seguinte, ó, nesse ponto, produtos estragados corresponde a 40% do total. Quando eu tenho produtos estragados somado com atendimento, esses dois juntos dão 75% das reclamações que eu tenho. E somando aqui com o estacionamento, dá 80%. Então vejam bem, na realidade o Pareto ele te ajuda a enxergar as coisas. Né? Qual é o maior foco? Qual é o foco que esse supermercado tem que ter? Vou deixar você pensar um pouquinho. Se o supermercado fosse seu, onde é que você atuaria? Pensa um pouquinho. Olha só, olha os totais. Né? Olha o total que está gerando. Então, na realidade, você deve ter chegado a essa conclusão também,
que eu tenho que trabalhar onde eu tenho uma concentração maior. Essa é a regra do Pareto, né? Se a gente for ver aqui, ó, né, se eu trabalhar primeiro nessa parte, que é a parte de produtos estragados, e também pegar o atendimento, só isso aí, ó, os dois juntos dão 70% das causas de reclamações que eu tenho que trabalhar. Isso é o Pareto. O resto das ferramentas é só para ajudar a fazer. O conceito é esse. Vamos para frente? Segunda ferramenta é o Ishikawa, ou espinha de peixe, como muitos conhecem. Tem os 6 M's. É material, mão de obra, meio ambiente, máquina, medição e método. A pergunta que vocês vão me fazer é a seguinte: Marcelo, tem que usar só esses M's? Não. Se você quiser mudar o nome de alguns, pode mudar. Se quiser incluir outros, pode colocar. Essa é a recomendação inicial que nós damos, tá? Na realidade, o que é feito? Ele tem uma forma realmente de espinha de peixe, mostrando esses 6 M's que nós acabamos de mostrar. E na ponta dele, é como se fosse a cabeça do peixe, é o assunto que você está querendo encontrar as causas raízes. Por exemplo, vamos trazer o fatídico Marcelo de novo. Ó, por que o Marcelo está com peso, sobrepeso, ou excesso de peso, ou o nome que você quiser dar? Olhando os 6 M's, é uma forma de você começar a pensar com alguma referência. E como é que isso é feito? Como é que é feito a espinha de peixe? De novo, post-it. Marcelo, você tem contrato com a 3M? Não, não tenho não. É porque eu gosto muito do post-it e de como ele dá uma liberdade individual para que a gente consiga extrair algumas informações importantes. Então, como é que funciona? Imagina o seguinte: eu tenho uma espinha de peixe, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tenho aqui excesso de peso do Marcelo, e cada pessoa aqui, eu estou com meu amigo Bruno e com meu amigo Gustavo, vai colocar num post-it as causas raízes do Marcelo estar com sobrepeso. Aí a gente pode olhar a seguinte, ó, vamos pegar um M como exemplo. Ah, eu tenho método. Marcelo, o que é método? Método é alguma coisa que você pratica com frequência e tem passos definidos. Aí no método, eu tenho certeza que o Bruno vai falar assim: ele não faz exercício, falta de caminhada, falta de um monte de coisa. Então, para cada um, eu vou ter um post-it. Eu quero olhar, fazer uma referência de quais são as principais causas raízes. Material, por exemplo, que é outro M. Tenho certeza que o Gustavo vai falar como material, caixa de bombom, sorvete, pizza e daí por diante. E pão também, que eu adoro pão. Então, ela é uma ferramenta para dar um direcionamento. E ela é bacana porque cada pessoa pode pensar. Você tem um tempo para pensar, sem interferência e sem, eu diria, sem... Quando eu falo interferência é, eu estou escutando o Gustavo falar, estou escutando o Bruno falar, isso pode, de alguma forma, impactar no que eu vou escrever, no que eu vou colocar. Então, o que a gente pede? Usa post-it, vai para um canto, cada um vai para um canto, pensa no peso do Marcelo, pensa nos 6 M's e vai colocando. O melhor ainda, coloca na parede os 6 M's, faz lá uma espinha de peixe com a mão mesmo, que é tranquilo, e vai já colando lá. Então há várias formas de se fazer isso. Mas o que nós queremos que vocês façam? Usem post-it. Dá um tempo de 10 minutos para a pessoa pensar, escrever isoladamente quais são as causas raízes. Funciona com maior eficiência do que todo mundo junto, já cada um falando e colocando lá. Não façam isso, é a nossa recomendação. Então vamos ver agora, nesse slide, como é que fica um Ishikawa de exemplo para vocês. Então vamos lá. Esse slide 8 mostra um exemplo de espinha de peixe. Como eu tinha falado para vocês, aqui ó, na parte frontal eu tenho o que eu estou querendo achar
a causa raiz. Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui. O café está ruim. O que pode ter de causa raiz para o café estar ruim? E aí, interessante, né, é que a metodologia mostra os 6 M's. Então, eu tenho material, que eu tinha falado, meio ambiente, medição, tem a parte aqui de máquina, eu tenho método e eu tenho mão de obra. O interessante é que, e a pergunta que vocês podem fazer é, Marcelo, por que tem os 6 M's? É para orientar, para você ter um foco e ver se escapou alguma coisa ou não. Então o cérebro trabalha de uma maneira mais seletiva. O que eu posso ter com relação a material que pode afetar o café, né, o gosto do café ou provocar alguma coisa errada no café. Então aqui, olha que interessante que saiu. Ó. Material. Ó, o pó pode estar vencido. Eu posso ter mudança de marca, né, e afeta diretamente a qualidade do café. O filtro pode ter problema. A garrafa pode ter um problema de fechamento. Quando eu olho o meio ambiente, ó, a cozinha toda aberta. Eu posso ter problema com isso? Pode. Porque se a cozinha estiver aberta, alguém pode mexer em alguma coisa e afetar o café. Né? Pode até atrapalhar toda a fabricação do café como um todo. Se alguém chegar, por exemplo, e tiver acesso à cozinha e for lá conversar com alguém, pode impactar. Medição. Ó, pode ter muito pó, pode ter pouco pó, muita água, pouca água, tudo impacta no café. Máquina, o fogão pode estar desregulado, ou a máquina pode estar com máquina de fazer café, por exemplo, pode estar com algum problema. A hora que eu olho o método, né, eu não tenho uma medida padrão para pegar o café ou para pegar o açúcar. Eu não tenho um padrão de temperatura e nem tenho um padrão de como fazer o café. Mão de obra. Quando troco alguma pessoa, se não tiver um método, né, como fazer, cada pessoa faz de um jeito. E pode também ter falta de treinamento. Isso aqui é só um exemplo, tá? É para abrir a mente. Então vamos olhar agora no projeto prático como é que isso ficaria. Então vamos lá. Lembrando, a meta do projeto é reduzir em 40% o consumo de água. Que traduzindo em dinheiro é ter um lucro, sair de um consumo, de um gasto, quer dizer, de 300 mil por mês para 180. Eu tenho o alto consumo de água aqui. O que pode afetar o alto consumo de água nessa empresa XYZ que nós estamos trabalhando? Material. Posso ter um cano rachado. Posso ter uma torneira ou torneiras pingando. Cano quebrado. Mão de obra. Pode ser algum problema de leitura. O leiturista foi lá e mediu errado. Olhando o método. Pode estar olhando, né, a leitura de um modo errado. Meio ambiente. Posso ter tido um deslocamento de solo e quebrado algum cano, erosão ou alguma chuva que fez com que rompesse algum material. Medição. Posso ter um erro na leitura, que a gente já tinha falado. E máquina. Bomba com defeito, medidor com defeito. Ou seja, nós elencamos aqui todos os potenciais causadores de alto consumo de água. Então, são as causas raízes possíveis. E o importante, né? Se eu não falei, eu vou falar agora. E se eu falei, eu vou falar de novo. Quando a gente vai fazer um trabalho desse, o importante é ter pessoas que conheçam do assunto. E também é importante trazer pessoas que não conhecem. Marcelo, então qual é a proporção? A proporção é 80-20. Ou seja, traz, é sugestão, hein? Igual pai e mãe, lembra? 80% de pessoas que conhecem muito bem o assunto e traga 20% do total, né, de pessoas que não conhecem. Por que isso? Porque, na realidade, esses 20% ajudam muito na questão de questionamento. Questionar
E às vezes eles fazem uma pergunta que ninguém nunca parou para pensar. Marcelo, na causa raiz? É, na causa raiz. Então nós temos visto casos aí em que há uma grande contribuição dessas pessoas que são convidadas. Pensem nisso. E uma outra questão, só vou limpar a tela aqui para a gente conversar um pouco. Outra questão, olha só, o grupo decidiu investigar todas as causas para esse projeto. Marcelo, se eu não quiser investigar todas as causas, tem que priorizar e ver qual que vai ser investigada. Mas nesse caso, eles quiseram investigar todas. Tá claro o uso da espinha de peixe? Então, vamos avançar. Depois da investigação, eles acharam cano rachado e cano quebrado. Marcelo, o que eles fizeram? Eles foram em cada departamento e começaram a olhar como é que estava estruturado essa parte de tubulação. E foram atrás de um departamento e viram água jorrando, água vazando. Era visual isso, estava externo. Então eles acharam esses dois problemas gravíssimos, né? Água escorrendo em 2 canos que eles acharam lá. Tão simples quanto isso nesse caso, ok? A última ferramenta que veremos é os 5 porquês. E ele é importante para tirar as camadas e entender o que está por trás disso. Vamos usar alguns porquês nessa frase. O cliente chegou e falou para você, seu produto não presta. Você é o fornecedor dele. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer. Quer dizer que você vai ficar com raiva ou com vergonha, ou os dois juntos. Mas você tem que entender o que ele está querendo dizer. Aí a pergunta é, por quê? Por que meu produto não presta? Porque você não entrega no prazo que eu peço. Então, com 2 porquês aí, você já consegue mergulhar e entender o que está acontecendo. A próxima pergunta seria, qual é o prazo ideal? Prazo ideal é 1 dia, até 2 eu aceito. E aí já ficou mais claro. Só que tem casos em que o mergulho é maior. Nós usaremos muito mais do que 2 porquês ou 1 porquê para chegar na causa raiz. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos olhar um exemplo e ver para onde vai a causa raiz. Tem um caso interessante. Uma vez eu trabalhava para uma empresa, que eu não vou citar o nome, mas... e nós precisávamos dar um treinamento para operação. Para que para operação? Para operação tentar não, encontrar a causa raiz dos problemas. Nós fizemos esse material e fomos para o auditório para receber as turmas. Receber as turmas que iam passando para serem treinadas. E o interessante é que os operadores, eles pegam muito rapidamente essa questão do porquê. E o fato é identificar a causa raiz, o que está acontecendo. Então, vou pegar um exemplo. Uma vez tinha o pessoal da operação, da máquina 1, passando para ser treinado. E aí tinha um problema. A máquina estava parada. E na brincadeira com a turma, eu falei assim, ô Zé, por que está parada a máquina? Ele falou, Marcelo, peraí, eu vou fazer esse negócio dos porquês aqui com o Celso. O Celso era outro operador. Então, a grande questão é que o Zé e o Celso ficaram conversando. E eu entrei nessa brincadeira para ver, né? Aí o Zé perguntou para o Celso, por que a máquina está parada? Aí o Celso falou assim, porque quebrou um rolamento. Aí o Zé perguntou, por que quebrou o rolamento? Porque faltou uma graxa, a graxa correta para colocar no rolamento. E aí a pergunta, por que faltou a graxa? Porque não houve preventiva. Aí a grande pergunta final é, por que não houve preventiva? Porque estavam querendo reduzir custo e a preventiva montada ia ter que comprar muitos materiais, inclusive a graxa importada para colocar no rolamento lá, ou no mancal. E aí?
Então, causa raiz, você tem que ir aprofundando para entender qual o porquê realmente vai encontrar essa causa. Lembrando, ó, estamos num projeto White Belt, eu estou querendo melhorar um Y e no analisar, na realidade, eu estou analisando os X's, as causas raízes, tudo que pode impactar no meu Y aqui. Tudo bem? Vamos agora ver um exemplo. Então, os 5 porquês, só resgatando, às vezes eu aplicando 2 porquês, eu já chego na causa raiz, às vezes não. Então, o outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é esse aqui. Então, o carro enguiçou. Vamos fazer os porquês. Ó. Por que ele enguiçou? Enguiçou. Faltou gasolina. Por que faltou gasolina? O marcador de combustível não está funcionando direito. Por que não está funcionando ou está com defeito? Porque ele foi trocado por um remanufaturado, que é muito mais barato. Por que remanufaturado? Pressa para pegar o carro. Por que não esperar? O original era demorado, e aqui está escondidinho, mas custa muito mais caro. Então, na realidade, esse exemplo aqui, essa brincadeira, mostra que a causa raiz foi identificada, a peça não era apropriada. Colocou uma peça que foi remanufaturada, refeita e que gerou todo esse problema. Esse é um exemplo, mais um exemplo dos 5 porquês. Tudo bem? Então vamos lá. Assim nós finalizamos a fase de analisar. Lembrando, analisar é identificar as causas raízes e priorizá-las. E o analisar, como as outras fases, tem ferramentas para suportá-lo nessa jornada. Vamos nos encontrar agora no próximo módulo do treinamento White Belt.